sido o salmo que tem sido meu alimento, tanto cantado, tanto lido e meditado, em momentos difíceis na minha vida. E eu gostaria de proclamá-lo hoje de manhã, aquilo que Deus tem falado a mim nos momentos difíceis, de como agir de forma santa nas dificuldades da vida. Então vamos lá, Salmo 46, refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ao mestre canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos orar. Meu Deus e Pai, como acabamos de ouvir a Tua palavra, existem muitas dores na igreja. Muitas pessoas que estão aqui presentes sofrem, e muito, por diversos motivos. E somos provados, Senhor Deus, para saber onde está a nossa fé exatamente no momento da tribulação. Que o Senhor venha continuar nos sustentando, para que possamos nos assemelhar ao Teu Filho amado Jesus Cristo. Possamos ter a honra de sofrer de forma digna, de forma santa para a glória do Teu nome. Tendo como propósito nos assemelhar ao nosso Rei e ao nosso Redentor. Seja comigo agora, não deixe que as minhas limitações e deficiências sejam obstáculos para podermos ver a Tua glória e a glória do Evangelho. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como é que você tem lidado com o sofrimento? Sofrimento é uma das coisas que nós passamos, não tem ninguém aqui que não vai sofrer ou que não tem sofrido muito. E a forma como você lida com o sofrimento vai revelar a sua vida de santificação. Vai lhe provar. Você não vai permanecer o mesmo. Ou você vai melhorar a sua santificação, ou você vai piorar. É como um dilúvio. Ou você vai subir no barco, ou você vai ficar debaixo da água. E a nossa cultura, principalmente hoje, cada vez mais secular, tem tido filosofias e ideias para poder lidar com o sofrimento. Cada vez mais ateísta a nossa sociedade. E veja o que é que eles dizem na palavra de um dos grandes apologistas do ateísmo hoje em dia, fraco, mas um grande apologista e famoso, Richard Dawkins. Ele diz o seguinte em um dos seus livros: o montante total do sofrimento por ano no mundo natural vai além de qualquer contemplação decente. Em um universo de forças físicas cegas,
e reduplicação genética. Algumas pessoas vão se machucar, outras vão ter sorte, e você não encontrará nenhum sentido ou razão, nem qualquer justiça. O universo que observamos tem precisamente as propriedades que devemos esperar no final das contas. Nenhum design, nenhum propósito, nenhum mal, nenhum bem, nada, somente indiferença sem dó. Já pensou? Será que realmente conseguiríamos encarar esta realidade durante de sofrimentos e aflições terríveis? Que não tem propósito nenhum, nenhum sentido. E o que a natureza nos reserva é apenas algo sem dó. Não. Hoje à noite, como cristãos verdadeiros, nós vamos relembrar e rememorar a verdade do porquê passamos por sofrimento e que temos um propósito. E nós faremos isso olhando para o Salmo 46. E a estrutura desse salmo é muito bem clara. Ela é dividida em 3 partes. Você vai ter aí 3 refrãos. O versículo número 1 mostra que Deus está presente com os seus. Aí o versículo 7, ele diz a mesma informação no verso 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, sendo com outras palavras. E aí você vê o refrão do versículo 11, igualzinho ao 7. Então, você tem uma divisão bem clara. Os versículos de 1 a 3 é a primeira parte, versículo de 4 a 7 é outra parte do Salmo, e a terceira parte é os versículos de 8 a 11. E a primeira coisa que nós vamos aprender como lidar com o sofrimento é olhe para o seu presente. Veja o versículo número 1. Ele diz aí que Deus é o nosso refúgio. Vamos ver cada palavrinha dessa. Refúgio aí significa nada mais, nada menos do que encontrar um abrigo. Está uma tempestade, um exército inimigo está chegando, você vai e corre para um abrigo para se proteger. Essa é a ideia aí de refúgio. Ele também é a nossa fortaleza. Quando eu estava estudando, eu pensei que fortaleza realmente era um forte, uma construção que pudesse você se proteger. Mas o termo utilizado mais comum, principalmente nos Salmos, não é de fortaleza, como uma construção, um abrigo contra o inimigo, mas a ideia é de força. Você fraco, está com os joelhos trôpegos, inseguro, e na sua fraqueza é em Deus que você encontra força. Essa é a ideia aí deste termo. Mas não apenas Deus é o nosso refúgio e abrigo, Ele é a nossa força, mas é dito aí também que Ele é o nosso socorro. E a ideia de socorro aí não é de um assistente, simplesmente alguém que vai ajudar você, algo que você poderia fazer por si próprio, mas alguém vai lhe dar uma ajudinha, como um assistente. Não. A ideia de socorro aí é providenciar algo para alguém que você mesmo não pode realizar. É uma palavra que está ligada com o que Deus disse lá para Eva. Ela é auxiliadora do homem. É a mesma palavra, uma palavra que vem da raiz. E a ideia, até no início lá na criação, é a mesma. Não é uma coisa que a mulher vai ser simplesmente um assistente, mas é algo que ela vai providenciar para o homem que o homem não pode fazer. Por exemplo, o homem não pode produzir menino sozinho, precisa da mulher. Então está lá ela para isso. E esse mesmo termo, que é dado à mulher, em vez de ser um demérito, é um mérito, porque é dado também ao nosso Deus aqui. E esse mesmo termo também você vai encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 7, quando Deus vai em socorro a Israel contra os inimigos, quando Israel não tinha mais jeito, ia perder a batalha. E Deus vai em socorro para exatamente salvar e lutar por eles. Essa é a ideia aí de socorro. Ele é aquele que vem nos redimir, nos resgatar, nos libertar, nos salvar, não apenas nos assistir num probleminha. Mas que probleminha é esse? É dito aí no versículo 1 ainda que é socorro bem presente nas tribulações. A ideia de tribulação aí, pessoal, nada mais é do que um confinamento. É uma situação de risco, onde parece que não há saída. O inimigo cercou tudo e você procura em todos os cantos algum modo para sair do problema e não há saída. Essa é a ideia de tribulação. E aí produz aí o que? Angústia. Angústia de alma.
Não tem saída nenhuma. E, interessantemente, esse salmo, muito provavelmente, o contexto histórico dele, é o que aconteceu lá no ano 701 a.C., com o rei da Síria, Senaqueribe, onde ele cercou toda a cidade de Jerusalém. E naquela época, ele já tinha conquistado o reino do norte, Samaria. Todas as cidades fortificadas de Judá do reino do sul, ele já tinha conquistado. Já tinha cercado toda a cidade com 185 mil homens, no mínimo. Até o ponto de Senaqueribe zombar de Israel, dizendo: eu vou emprestar para vocês até 2.000 cavalos, se vocês quiserem. Porque o Deus de vocês não vai livrar. Não livrou os outros deuses e esse Deus vai livrar? Então é nesse contexto histórico que você aprende lá em 2 Reis, capítulo 18 e 19, ou em Isaías 36 e 37, que esse salmo é escrito, muito provavelmente. Mas que tipo de tribulação é essa? Além desse cerco que parece que não tem saída e o inimigo vai atacar a qualquer momento. É descrito aí nos versículos 2 e 3. Veja que coisa, portanto não temeremos. Olha que tribulação. Ainda que a terra mude ou se transtorne, e os montes se abalem, a ideia de as abalar aí é melhor, é se escorregar, deslizar nos mares, como se fosse um tsunami. Não apenas numa regiãozinha, mas globalmente. Versículo 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Veja, o salmista aí não está apenas descrevendo um tsunami no Japão, não na Indonésia, como aconteceu anos atrás. Ele não está descrevendo aí um desastre de um acidente de carro com uma família, e a família toda foi embora. Nem está descrevendo aí uma epidemia viral, um ebola atacando a nação toda. O que o salmista está descrevendo aí como possibilidade de tribulação é nada mais, nada menos do que uma decriação de todo o planeta. É uma catástrofe cósmica, onde as coisas mais seguras desse mundo estão estremecendo, estão abalados. Um total caos, calamidade universal e cósmica. Um verdadeiro dilúvio. E o que é interessante é esse tipo de linguagem utilizada lá em Isaías capítulo 8, nesse mesmo contexto aqui, do cerco de Senaqueribe. Porque o povo desprezou a provisão de Deus indo atrás de outras nações. Deus disse o seguinte: ah, você me desprezou? Desprezou as correntes que dá no poço de Siloé? As águas que dão lá no poço de Siloé em Jerusalém? Então Deus fará com que uma invasão da Síria seja como a inundação do Eufrates, abarcando todo Judá. Mas o que é impressionante nesse salmo é que mesmo com o mundo chacoalhando, diz aí no versículo 2, não temeremos. É uma fé radical, impressionante. Mesmo que tudo piore, mesmo que tudo vá por água abaixo, mesmo com as coisas mais seguras nesse universo estejam em caos, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, nossa força, socorro bem presente nesse momento. Por isso, nós não vamos temer. Sabe o que isso significa para mim e para a sua vida? Significa que você tem que ser realista. Seja realista. Você que está sofrendo hoje aqui de manhã. Você chegou lá da sua cidade aqui para ter um alento e um bálsamo, não é? E está tendo. Mas deixa-me dizer uma coisa. Muitas vezes nós temos a mania, às vezes não é nem errado, bate um câncer na nossa família, na nossa vida.
E a gente corre logo para a internet, vê qual é o tipo de câncer, se vai ser tão terrível, e começamos a poder acalentar o nosso coração e imaginar as coisas vão melhorar. Não vai ficar tão ruim assim, não. As coisas vão progredir, não vão ficar tão ruim como está agora, não. Vão melhorar. E muitas vezes acontece o oposto. E o que esse salmo nos ensina é para olhar para o seu presente, ainda que as coisas piorem. Porque elas podem, não estou dizendo que elas vão, mas elas podem piorar. E muitas vezes acontece isso mesmo. E aí nós estamos desprotegidos, lá vem as flechas lá de longe, nós não temos nosso escudo preparado, porque nós não imaginávamos isso, e quando está próximo, aí que queremos pegar alguma coisa para nos proteger, e já é tarde demais. Seja realista, as coisas podem piorar. Eu me lembro muito bem aqui do profeta Jeremias, lá no capítulo 12, quando Deus disse para ele, você está achando ruim porque está correndo com homens? E se eu botar para você correr com cavalos, como é que você vai reagir, meu Jeremias? Os povos, as pessoas da nação estão contra você, e se eu colocar da sua própria família contra você? Uma das formas para agirmos com santidade é sermos realistas. As coisas na sua vida podem sim piorar, principalmente no evangelicalismo brasileiro hoje, que tudo é prosperidade. A Bíblia já mostra com clareza e honestidade, não, pode sim ser pior. E muito pior. E a outra coisa que eu vejo aí, olhando para o presente, não apenas que as coisas podem ser piores, mas quando é que as coisas vão ruins? Estamos aperreados, angustiados. Qual é que vem na nossa mente? Deus não está presente. Na nossa mente, as coisas, quando Deus está presente, quando as coisas vão bem, mas tudo tranquilo. Rapaz, a família vai bem, o trabalho vai jóia, aqueles meus planos estão correndo como deveriam. Aí Deus está presente. Mas nesse texto, o que Deus fala hoje para você é o seguinte, mesmo quando as coisas forem de mal a pior, Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Quando tudo de mal a pior, não raciocine que Deus lhe abandonou, que Deus lhe deixou, que Ele não está mais com você. Mas que Ele está presente para o cristão, mesmo quando tudo ao seu redor e as circunstâncias não são favoráveis como você imaginava. Terceira lição. Qual é o seu refúgio? Quando você sofre, onde é que você corre? Qual é o seu abrigo? Para onde é que você tem corrido? Vasculhe o seu coração. Agora eu quero entrar no seu coração mesmo. Realmente tem sido o Senhor? Ou o seu refúgio tem sido conforto? Nada de errado no conforto em si, mas muitas vezes nós desprezamos a Deus e usamos o conforto como nosso abrigo. Ou tem sido o trabalho? Ou tem sido o dinheiro? Tem sido diversão, entretenimento? Você tem corrido para redes sociais? Ou num dia muito pesado, complicado, no trabalho, problemas até no próprio lar, e você tem corrido, muitos jovens aqui, me escute, tem corrido para a pornografia como refúgio. Depois de tanto sofrimento, eu preciso de um alentozinho, de um prazerzinho, e aí onde eu vou fazer na internet? Tem a pornografia ou o sexo errado nos prostíbulos, para poder dar um alento, para compensar o sofrimento da vida. Ou vocês, mulheres, têm corrido para as compras, onde bate a ansiedade, como eu já tive experiência pastoral, a mulher diz para o marido, não, meu filho, não me leva para o psiquiatra não, é mais barato você me levar para comprar na Arezzo. Acaba logo a ansiedade. Ou você tem corrido para a solidão, para um quarto escuro, sozinho,
Ou que tal ter corrido para a geladeira? É a comida que é o seu refúgio, para lhe tranquilizar, para lhe trazer calmaria no momento de dificuldade, ali onde você se esquece de tudo mais. Ou você tem corrido para o álcool, para as drogas, você tem corrido para a beleza, para os cosméticos, para sites de Julia Petit e outras coisas do tipo. Você tem corrido para o intelectualismo, é ali onde você sabe, se eu estudar, ter um título, ter PhD, minha amiga, eu sou alguém, pode estar se acabando tudo, meu pai se separando, o pessoal na UTI, eu tendo esse título, eu estou beleza. Ou é os filhos que você corre, ou é a independência, ou é os remédios, ou é o romance, é o amor, tudo se acabando em casa, mas eu vou me casar um dia com aquele ali, aquele é o meu lindão. Ou simplesmente você não tem refúgio nenhum. Você já tentou várias coisas. Já buscou vários lugares para sair daquela situação. Mas nem para olhar para o alto, para os céus e dizer, o Senhor é o meu refúgio, nem isso você faz mais. Talvez seja essa a última vez que você está fazendo aqui nesse simpósio. Não! Hoje Deus lhe chama. Eu é que sou o socorro bem presente na hora de tribulação. Venha comigo. É para mim que você tem que se abrigar. É em mim que você tem força. Sou eu e somente eu é que posso lhe socorrer e lhe ajudar nesse momento. E por último, a lição ainda nesse primeiro ponto. Foi uma das lições que para mim foi revolucionária na minha vida. É aqui que nós encontramos liberdade para as nossas ansiedades, porque diz o texto, não temeremos. Ansiedade nada mais é do que uma expressão de temor e medo. É quando as coisas vão de mal a pior, onde se você raciocinar direitinho como cristão, é onde está ali a liberdade das suas ansiedades. Se você colocar Deus no centro quando tudo vai de mal a pior. Aí você diz, como assim liberdade? Se está tudo ruim. Eu aprendi isso com os missionários, principalmente com uma missionária, chamada Elizabeth Elliot. Ela teve um marido chamado Jimmy Elliot, que veio aqui para o sul. Com outros colegas missionários, a gente sabe a história, quando foi evangelizar para os índios, todos morreram. E ela escreveu um romance, chamado No Graven Image. Nenhuma imagem de escultura. Onde, naquela história fictícia, ela conta a história de uma missionária da área de saúde, nos Estados Unidos tinha se formado, e ela, com os planos todos da vida, sabendo, até no romance diz que Deus está comigo para eu ir para o Equador, a fim de ganhar os índios para Cristo. E ela embarca nessa missão. E aí, para encurtar a história, de tanta dificuldade para chegar nessa tribo indígena e pregar o evangelho, ela tinha que primeiro traduzir a Bíblia para a língua deles. Só que ela não encontrava ninguém. Não tinha ninguém para traduzir aquela Bíblia para aqueles índios. Mas aí ela encontrou um tal de Pedro, que podia fazer isso. E aí, com todo o esforço, o romance todinho passa por isso, ele só está quase para conseguir começar a traduzir a Bíblia, e o rapaz tem um corte na perna, infecciona, começa a ter pus, e ela aplica nele penicilina, e não sabia que ele era alérgico. E naquele momento de desespero, o rapaz piorando, e ela sabendo que era a única chance, porque era um beco sem saída, se ele morresse, acabava tudo. E ela ora a Deus dizendo, meu Deus, não é possível, o Senhor me trouxe até aqui, todo o sacrifício, eu sei que é a tua vontade, o Senhor abriu tantas portas para terminar aqui. Não tem condição. Não é possível. Restaura ele, não deixa ele embora, não deixa morrer. E aí o romance termina exatamente Pedro morrendo. As críticas que vieram desse romance foram assim, Deus não faria nunca isso, Deus não tem condição de fazer um negócio aqui, Deus é esse que faria um negócio desse. Mas aí tem uma frasezinha
no final do livro, que marcou para mim profundamente. Ela diz o seguinte: se Deus fosse meramente meu comparsa ou cúmplice, Ele me traiu. Mas se por outro lado Deus é Deus, Ele me libertou. Você consegue entender o que ela está dizendo? Porque o que ela pensava era: eu estou criando um Deus da minha própria imagem, que tem que agir de acordo com os meus planos, com os meus projetos, com os meus sonhos. E que eu, como missionário, porque eu cheguei lá, aí o evangelho foi aquela por conta de mim, por conta do meu esforço, por conta da minha habilidade. Mas ela, diante daquele túmulo do Pedro, ficou bem claro na mente dela que quem manda e quem controla as coisas não é do jeito dela, mas um Deus soberano sobre todas as coisas e faz da forma como Ele quiser. Aí ela pode adorar um Deus desse. Libertou ela dela mesma quando as coisas foram de mal a pior. Que verdade! Porque muitas vezes temos tratado mesmo Deus como um cúmplice, como um comparsa, mero conselheiro, e não Deus como Deus na nossa vida. Proclamamos isso cantando, vamos para a igreja com os nossos lábios cheios disso, mas no dia a dia não é verdade. No dia a dia temos feito essa imagem de escultura no nosso próprio coração, querendo Deus sendo nosso assistente, o nosso cúmplice comparsa simplesmente. E Deus mostra através das circunstâncias: não. Quando você perdeu exatamente o que você perdeu, que está aqui hoje de manhã, aquilo que você sonhou e não tem mais, aquilo que tanto você planejou foi embora, é para você colocar os seus joelhos em terra e dizer: glorificado seja o teu nome, porque o Senhor me libertou de mim mesmo. Então olhe para o seu presente. Segundo, olhe para o seu passado. Veja agora o versículo de número 4. Veja o contraste no Salmo, que coisa linda. Você tem aí, nos versículos 2 e 3, o mundo balançando, está tudo em revolto, mas no versículo 4 você vê o contraste. Começa a calmaria, né? Montanhas e mares e terras estremecem, mas no versículo 4 a cidade tem uma cidade inabalável. Os mares estão tumultuados, mas no versículo de número 4 existe um rio de Sião que é calmo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Paz. Quando o mundo está se desmanchando, paz e tranquilidade, descanso e provisão exatamente em Jerusalém, quando estava cercada. Mas quando você olha para esse versículo 4, você diz: rio? Mas em Jerusalém não tem rio. Que negócio é esse que está fazendo aqui? Não entendo. Realmente o que existia era um aqueduto que foi feito para abastecer a cidade de água quando havia risco de ataque do inimigo. Mas o que está sendo feito aqui, a referência, não é apenas um aqueduto, é um rio mesmo, de correntes de água. E a intenção do salmista, de propósito, é para que se lembre do Éden. O Éden, que era um protótipo do santuário de Deus, onde corria rios, onde ali estava o quê? A presença de Deus. Onde havia tranquilidade, paz, não havia pecado, não havia morte. E o que o salmista está fazendo é, nesse momento de cerco, de angústia, sem saída, eu vou lembrar do passado, como era na presença de Deus sem o pecado. Que é exatamente o que o templo em Jerusalém representaria, o que deveria representar. Deus conosco. Como uma réplica do Éden para nós. Mas não apenas no versículo 4, ele mostra essa lembrança do passado, mas veja o versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada Jerusalém. Por quê? Porque Deus, olha aí, veja a palavra socorro, é a mesma palavra, e ajudará e socorro, que você viu no versículo 1. Deus a ajudará desde antemanhã, desde a boquinha da manhã, desde ao romper da manhã. Ele vai nos ajudar como? Versículo 6. Bramam nações, reinos se abalam, que é exatamente a Síria lá cercando, entre outras coisas. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ele vai nos proteger. Mas o que é que faz a esse salmista ter
tanta certeza que Deus há de ajudá-lo. Porque Ele vai ajudar desde antemanhã. Que linguagem é essa? Essa é a linguagem desde a criação. É verdade, das trevas vindo a luz. Na escuridão, luz. Mas o que é interessante, esse termo, na boquinha da manhã, ao romper da manhã, ele é utilizado, sabe aonde, irmãos? No outro cerco na história de Israel. Exatamente no êxodo do Egito, quando o povo estava saindo e estava cercado pelo mar na frente, montanhas aos seus lados e atrás do exército egípcio. Não tem saída. O que foi o que Deus fez? Abriu o mar, deixou o povo passar e, veja lá no capítulo 14, versículo 27 de Êxodo em casa, ou no quarto, no romper da manhã, Deus destruiu todos os exércitos do Egito, todo o exército do Egito, e eles escaparam. Foi ali onde Deus socorreu. Então o que é que o salmista está fazendo aqui? Senhor Deus, eu me lembro do passado, como o Senhor fez no passado. Faz agora também. É isso que me traz segurança, calmaria, paz, tranquilidade, porque o mesmo Deus do passado é o meu Deus do presente. Ele volta para o passado. Ele lembra, tem memórias do que aconteceu na história. E aí tem condição de ele lidar com a dificuldade do presente. É o que você deve fazer hoje também. Lembre do passado. É assim que nós fazemos muitas vezes. Tão perreado, angustiado. E a gente lembra do passado, da nossa história antiga. Rapaz, mas era bom demais quando eu era menino. Quando eu subia naquela goiabeira para roubar do vizinho. O tempo bom, que não tinha dificuldade nenhuma. Era uma paz. E aquilo ali lhe ajuda a poder lidar com o sofrimento do presente. Mas o que eu gostaria que vocês fizessem hoje de manhã, não era para ir há 30 anos atrás da sua história, ou 20 anos, ou 5 anos atrás, para poder lidar com o seu presente de dificuldades. O que eu quero que você faça agora comigo é voltar 2000 anos atrás. Porque se tem uma coisa que cristão esquece de fazer no momento de tribulação, é esquecer da sua história de 2000 anos atrás. Parece que tem uma amnésia. Parece que tudo se apaga. Parece que nem são os mais cristãos. Muito menos reformados. E aí, quando eu estava estudando esse texto, eu nem me lembro qual era o filho que eu estou no quarto, viu, irmãos? Por enquanto, quarto filho. Nem me lembro qual era o menino, mas eu me lembro que, rapaz, quando a mulher está grávida, principalmente a mulher fica preocupada, não é? Como é que vai ser o filho? Se vai estar tudo bem? Todos aqueles exames feitos, rapaz, será que vai sair com saúde? Será que está batendo no coraçãozinho? E eu me lembro de dizer, rapaz, eu sou pastor e ainda cuido de criança também na igreja. Eu tenho que ler literatura sobre como lidar com crianças especiais, como privilégio à luz do Evangelho. Eu estava lendo sobre isso e encontrei um indivíduo chamado Greg Lucas. Ele é um policial americano e tem um filho especial com autismo. E ele tem um blog e escreveu até também um livro. Nem li o livro, mas o blog eu li. E no blog, eu peguei esse artigo dele, eu achei espetacular. Ele tem um filho autista, e ele vai descrever como é que ele lida com esse sofrimento que é para o resto da vida. Eu já tenho 4, fica aperreado, imagine com a criança que tem algo especial, que sabe que te vai levar isso para sempre, até morrer. E o título do artigo é Eu amo você, não importa o que aconteça. Escute. E vamos aprender como lidar com o presente, o problema do presente, usando o passado do Evangelho. Olha o que ele faz. Quase diariamente eu tenho que fisicamente deter e segurar o meu filho. É uma luta física para trocar sua fralda e lhe dar banho. E é um rapaz de quase 20 anos, viu, pessoal? Muitas vezes, ao dar banho e trocá-lo, eu sou chutado no rosto, esmurrado, arranhado e atingido por objetos voadores.
não é incomum terminar um banho com os lábios sangrando ou com um novo rasgo. Jake é do tamanho de um pequeno homem, mais forte do que a maioria dos homens feitos. Leva pelo menos 2 pessoas para dar banho nele. Devo confessar que muitas manhãs eu saio do quarto do Jake ferido e emocionalmente esgotado. E muitas noites eu me encontro restringindo a resistência violenta de um garoto, se debatendo ao envolvê-lo nos meus braços, contra a sua vontade, gentilmente sussurrar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, não importa o que aconteça. A maioria das crianças se relacionam e tem a habilidade de demonstrar afeição recíproca. É verdade. A gente mostra amor por elas, ela mostra de volta. Sorri para elas, sorri para nós. Não era o caso do Jake. Nada. Mas o que acontece quando o filho não consegue comunicar amor? Como você cuida de alguém que resiste o seu cuidado com violência e se opõe à sua própria presença quando a sua presença é para o seu bem? Como é que você faz isso? Me diga. Por anos. Anos a fio. Veja o que é que ele faz. E é o que nós devemos fazer. Na dificuldade dele e nós nas nossas dificuldades. A única maneira possível de fazer sentido nesse tipo de relacionamento é experimentá-lo através do verdadeiro amor incondicional de Deus o Pai. Na rebeldia do meu filho, receber amor, ser cuidado e dado banho, me é mostrado uma figura da cruz. A violência amorosa de apenas um lado revela uma visão embaçada da minha própria redenção, de como um Salvador crucificado, espancado e ensanguentado me envolve nos seus braços, me subjuga com seu amor e sussurra nos meus ouvidos: eu te amo, eu te amo, eu te amo, e Grego Lucas, não importa o que aconteça. Eu quero dizer para você hoje de manhã, não apenas um sussurro é dito para você, mas um ribombar no seu ouvido. Não importa a sua situação e circunstância, olhe para o passado. O que Deus fez em Cristo Jesus por nós, o seu amor, é dizendo para você: eu te amo, cristão reformado, eu te amo, cristão, seja qualquer denominação, eu te amo, não importa o que aconteça. Olhe para o seu passado. Olhe para a cruz. No momento da sua tribulação. Que Deus lhe santifique cada vez mais. Mas não apenas olhe para o seu presente. Olhe para o seu passado. Mas olhe também para o seu futuro. Porque no versículo 7 ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso que eu sei, eu olho para o passado e sei disso. Mas aí no versículo 8, ele sai do passado e vai agora para um aspecto escatológico. Escatológico é escatológico. Veja o versículo 8, ele chama: vinde, chama todos nós, venham. Como? Contemplai. E o verbo contemplar, ele não é um verbo comum para qualquer pessoa. É um verbo especial utilizado muitas vezes para os profetas. Venha, vamos olhar para o futuro, essa é a ideia. Vamos olhar de forma profética. Olhar para o quê? Para as obras do Senhor. Vamos olhar para o que Deus tem feito. Ou, melhor dizendo, no versículo 8, que assolações efetuou na terra. Apesar de o verbo estar sendo traduzido aí no passado, a ideia aí no original é um passado já consumado, como se o futuro fosse já realizado. A mesma coisa lá de Romanos 8, porque ele me predestinou, me chamou, justificou e glorificou. A ideia é de que é um futuro certo. Essa é a ideia aqui do versículo 8. Vamos contemplar as obras de justiça de Deus que Ele vai realizar. E quais são essas? Versículo 9. E aí vem outro verbo, ele põe termo à guerra. As 2 palavrinhas aí, põe termo, é uma só no hebraico. Que de onde vem a palavra sábado.
É o verbo do substantivo sábado. Se tiver no português, é sabaticar, se puder utilizar assim. Então, diz assim, ele sabatica a guerra, ou dá descanso às guerras. Ele vai pôr em termo as guerras, vai acabar com as guerras. E aí utiliza aí, até quando? Até os confins do mundo. Veja que não é apenas aí no cerco de Jerusalém. Ele vai além. É para você olhar para o futuro. Entrar no carro do tempo e lá no futuro. Onde vai se acabar todas as guerras. E aí utiliza aí os utensílios, as armas de guerras mal utilizadas na época, como o arco vai ser quebrado, a lança vai ser despedaçada, e os carros que eram utilizados para acabar com tudo, todos queimados. Vai dar o fim na guerra. Vai acabar com todos os seus adversários, todos os inimigos de Deus, todos aqueles que são contra o povo e a igreja de Deus, vão ser derrotados. Venha! Vamos olhar isso lá na frente. Vamos ver o quanto isso, como Deus é bom. E como Ele há de trazer justiça contra os seus inimigos. E acabar com todo o mal. E acabar com toda a desgraça. E toda a tristeza. Por isso aí no versículo 10, ele dá outro imperativo, é aquietai-vos. Aquietai-vos, desistam de se aperrear. Desistam de se perturbarem. Lembra até aqui de Jesus, né, no mar, quando estava tudo revolto, ele para e diz, manda tudo parar o mar, e tudo se congela. Tudo fica quieto. E aí veja como é lindo o Salmo. Começa com tudo revolto, e aqui no finalzinho, calmaria, aquietai-vos. Por quê? Porque eu vou dar um fim na desgraça, vou dar um fim na guerra, vou dar um fim nos problemas. Aquietai-vos, você vai saber que vai ser vitória completa minha. Você vai saber que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não vai ter rei Senaqueribe, não vai ter qualquer outro rei, ou imperador, ou presidente. Todos vão saber um dia, lá no futuro, que eu é que sou o rei, eu é que sou exaltado. Por isso, fique calmo. Aquietai-vos. Olhe lá para o futuro. E aí veja como a Bíblia nos dá uma cosmovisão, principalmente na área de sofrimento, singular. Se por um lado nós temos que ser realistas, que nessa vida as coisas podem ir de mal a pior. Você tem que abrir os olhos, que não se auto-enganar e dizer, não, está tudo bem. Não, pode ser de mal a pior. Por outro lado, quando você olha para as promessas do Evangelho, onde ele vai trazer justiça e acabar com a guerra e os problemas, lá no futuro, nós temos o direito de ser românticos. Românticos! Mas o problema é que nós, eu e você, nós não pensamos que teremos uma vida após aqui. Vivemos como se a vida fosse eterna aqui nesse mundo. Que não passa dessa realidade. Mas aqui você já vê a escatologia, o futuro mostrando que o novo céu, a nova terra é algo real. E ela deve trazer a realidade para agora. Fazer diferença agora no presente. Olhe para o futuro e faça diferença agora. E aí você pergunta, mas pastor, eu estou passando por tanta dificuldade, tantos problemas, eu não consigo enxergar um propósito nesse problema. Cadê o propósito disso? Eu procuro achar algum, não tem nenhum. Pô, deixa-me dar um para você agora. Vou lhe dar um agora. Se tem um propósito que todo cristão tem que almejar no seu sofrimento e na aflição, é que o seu sofrimento tem propósitos missionários. Veja, Deus faz todos esses problemas, todo o caos, promete um futuro sem guerra, acabar com todo o problema para que ele seja exaltado. Pois se tem uma coisa no propósito do seu sofrimento, é que você, no seu sofrimento, exalte o seu Deus. Para que ele seja glorificado, que é um propósito melhor do que esse. Não existe.
Principalmente num país altamente de teologia da prosperidade. Onde tudo tem que ir de bem, tudo bom aqui nesse mundo. Não, eu me impressiono com mulheres na minha própria igreja, que por conta de sofrimentos pesadíssimos, parece que tem aço na espinha. E você olha para eles, como é que pode aguentar isso? O que faz sustentar isso? Nada mais é do por conta do meu Deus, do meu Jesus Cristo, que me prometeu algo muito melhor lá na frente, onde não vai ter mais nem choro, nem lágrimas, nem dor. Que testemunho! O seu sofrimento tem propósitos missionários. Isso você pode ter certeza. Você quer alguma coisa melhor do que isso? Eu lhe pergunto. Porque se tiver, reveja a sua fé cristã. É como Spurgeon uma vez disse: Deus leva seu povo frequentemente à aflição e dificuldades que ao tornarem cientes de suas fraquezas, eles passam a ser aptos para enxergar a majestade de Deus quando Ele vier para produzir o livramento deles. Aquele cuja vida é de caminho fácil e tranquilo, verá pouco da glória do Senhor, pois ele tem poucas ocasiões de se esvaziar. Que verdade! Se esvaziar, para que Cristo possa ser visto. Que propósito! É usar o futuro para lidar com o problema do presente. Eu me lembro de uma menininha que eu reli, que nasceu com a espinha bífida, a espinha dividida em duas partes. E ela desde novinha não podia nem andar. Desde novinha, com andajá, ou cadeira de rodas, ou muleta. 8 anos de idade. E a coisa dela que ela mais gosta é bailarina. Ver bailarinas dançarem. E um dia o pastor dela deu o privilégio de assistir um show de bailarinas. E enquanto eles estavam caminhando no carro, ela do lado do seu irmão Levi, ela dizia para o irmão: que coisa boa, né, meu irmão? Eu vou ver as bailarinas. Mas sabe o que é melhor? Jesus é melhor. Jesus é bem melhor. Porque um dia, quando Ele voltar, Ele vai me dar novas pernas. E eu vou poder dançar para Ele. Pela restauração que Ele há me dar um dia, vai consertar minhas espinhas. E eu vou dançar para o meu Jesus. Uma menina de 8 anos de idade consegue aplicar uma verdade lá do futuro para o seu presente e estava alegre. Ia passar a vida toda deficiente. E nós que somos bons, muitos daqui, não conseguimos usar 1 milímetro da verdade das promessas do Evangelho em coisas bem menores na nossa vida. Homens experientes. Que espécie de cristianismo, de santificação é essa? Parece que o Evangelho vira um esquecimento, nem está nem no radar. Está longe. É a história da carochinha. Não é real, não é palpável. Mas você tem que sair desse congresso, desse simpósio, sabendo que a única maneira de você crescer em santificação, principalmente no seu sofrimento, é lembrar todos os dias da sua vida o Evangelho do passado, do presente e as promessas do futuro. Porque não há Evangelho igual a esse. Ele é inigualável. Vai pegar todas as outras religiões. Não tem algo que prometa algo como isso. E devemos ensinar isso para os nossos filhos. Para os nossos netos. Tem aqui mais de 100 crianças. Você imagina que legado é esse, tio Manel? Quantos Tiagos não podem ser produzidos aí? Pastores para influenciar esse Nordeste todo. Mas começa no lar. Você, pai. Estou falando para os machos aqui. Não é para as mães, não. Porque tudo é deixa para as mães. São os homens fracos, frágeis, covardes,
que num pouquinho de sofrimento já deixa tudo para as mulheres. Na verdade, faz piorar mais a situação dentro de casa. Está na hora de levantar homens aqui como exércitos que amam o Evangelho, que são loucos pelo Evangelho, e são capazes de mostrar isso na vida e na instrução para os seus filhos, principalmente no momento do sofrimento. São capazes de aguentar tudo por causa de Cristo. Por Ele vale a pena tudo. Mas como é que podemos concluir isso? Eu não poderia concluir. O versículo 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é que você canta isso aqui, hein? Como é que vamos cantar isso aqui? Vamos cantar. Botar o pulmão para papocar. Como é, deixa eu lhe fazer essa pergunta para a gente terminar. Como é que você pode ter certeza que Deus está com você? Como é que você pode ter certeza que você cante esse versículo 11, esse salmo todo, sabendo que Deus está com você, quando tudo vai ruim na sua vida? Que é um furacão a sua vida. Como é que você canta, tendo a certeza, Deus está comigo, mas olha que desgraças minhas que estão atrás de mim, ao meu redor, me cercando. Aí você diz, não, é porque eu sinto, pastor, lá dentro eu sinto isso. É verdade, tem um aspecto subjetivo interno, sim. O Espírito de Deus testifica o nosso Espírito que somos filhos dele. Mas essa testemunha interna só pode ser verdade, irmão querido, irmã. Só pode realmente ter convicção inabalável. É por conta que eu vou responder com outra pergunta que foi feita no maior desespero que esse mundo já viu, no maior dor que esse mundo já experimentou. Ele gritou, bradou com o pulmão cheio de ar, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que o Senhor não é o meu refúgio agora? Por que o Senhor não está comigo como os exércitos? Todos me abandonaram, meus discípulos, minha família, e até o meu Pai, que amo desde toda a eternidade, me abandonou. Por quê? Eu estou enfrentando um inferno aqui nesta cruz. Para que Deus, o Pai, olhasse para os seus olhos, cristão querido, e dissesse, eu não poupei o meu próprio filho para que tivesse com você para toda a eternidade. Essa é a verdade objetiva, que podemos olhar para esse texto e cantarmos com toda a convicção e bradarmos com toda a força, que mesmo que as coisas estejam ruins e vão mal a pior, que tudo se acabe, que a família vá embora, que os bens vão embora, que os prazeres vão embora. É como Lutero escreveu o seu Castelo Forte baseado nesse salmo. Pode tudo ir embora, porque as circunstâncias não são minha autoridade última e final. Não são elas o que dizem a realidade. Não são elas que determinam o que é certo e o que é errado. Não são elas para dizer para mim se o meu Deus está comigo ou não. O que é a autoridade última e final na minha vida como cristão são as Escrituras Sagradas, mais especificamente o Evangelho bendito do meu Salvador, que gritou naquela cruz e foi abandonado por Deus para que Ele me acolhesse para sempre. Por isso pode se acabar o mundo. Estou seguro nele. Refúgio e fortaleza. Por conta do Evangelho, esse socorro bem presente nas piores tribulações da vida. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Ele. E você sai aqui abalado com esse Evangelho, a fim de estar seguro no mundo aí fora, para a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos dê essa condição.